E tivemos novidades incríveis acerca de Dragon Ball Super. DBS, como vocês já devem saber, segue completamente parado e sem perspectiva de retorno, tanto em seu mangá como em anime. Contudo, nesses últimos dias acabamos ganhando algumas atualizações sobre Dragon Ball Super que certamente pode animar bastante os fãs. Entre essas atualizações temos uma arte incrível que o Toyotaro fez de Goku e Vegeta em suas transformações Ultimate, o que pode dar a entender de que Toyotaro, que é o novo principal responsável por Dragon Ball Super após o falecimento do nosso grande mestre Akira Toriyama, já está planejando as novas histórias do mangá de Dragon Ball Super. Um fato que muitos de vocês já devem saber, mas quem não sabe deve entender rapidamente, é que no momento a Jump e a Toei não têm um acordo para adaptar Dragon Ball Super. A Jump é detentora das histórias do mangá de DBS, Saga Moro e Granola, e Super Hero também. E ela não tem um acordo com a Toei. As empresas seguem sem acordo. Portanto, a partir disso, a Toei não pode fazer novos animes que deem continuidade a Dragon Ball Super. Mas já indo aqui aos novos fatos que saíram, um dos principais fatos é sobre o hiato do mangá de Dragon Ball Super. Isso porque, galera, tivemos aqui uma matéria bem interessante que saiu no site Omelete sobre o hiato do mangá de DBS, que está parado aí desde o falecimento de Akira Toriyama no ano passado, em fevereiro de 2024 precisamente. Dentro da matéria, um dos pontos destacados pelo Omelete é que o hiato deve continuar até julho, o hiato do mangá de Dragon Ball Super. O mangá de DBS não deve voltar de seu hiato até julho deste ano. O mangá celebra esse ano 10 anos do lançamento da primeira edição de junho de 2015. E conforme observado por DBS Hype no X, que é uma importante página que vaza várias informações acerca da franquia Dragon Ball, a edição que celebra o grande marco de Dragon Ball Super incluirá uma ilustração especial comemorando o 10º aniversário e uma nova arte para o jogo para celular Dragon Ball Legends. Mas parece que ainda não há um novo capítulo do mangá em si, e potencialmente não haverá um novo capítulo em julho. Com Dragon Ball Super provavelmente continuando seu hiato até pelo menos julho, isso significa que o anime está ainda mais distante de um possível retorno. O mangá mostrou sinais de uma possível continuação nos últimos meses, e o maior exemplo veio no início do ano, quando Dragon Ball Super retornou para uma nova história única que mostrou mais de Trunks e Goten, aquele spin-off, né, antes de se tornarem super-heróis durante o arco prequel de Dragon Ball Super Super Hero. Um sinal ainda mais promissor foi o fato de ter sido rotulado como o próximo capítulo oficial da série. Entretanto, essa nova história, o One Shot DBS, era na verdade um dos últimos eventos restantes que o próprio Akira Toriyama deixou para Toyotaro. O artista de Dragon Ball Super acabou não usando a história durante a versão original do prelúdio de super-heróis e perguntou aos editores da Shueisha se poderiam transformar essa ideia em uma nova história, o One Shot. E já indo aqui para o outro tema do vídeo, que eu considero bem mais relevante do que esse, né? Infelizmente, o mangá também segue sem qualquer perspectiva de voltar. Tá aqui a imagem insana aí feita pelo Toyotaro, arte incrível que exibe aí as formas ultra de Goku e Vegeta, tá? Realmente muito incríveis. E tudo isso aí é para promover o volume 24 do mangá de Dragon Ball Super, um dos últimos volumes que deve sair, e até porque com o mangá totalmente parado, a gente não deve ter lançamentos de novos volumes por um bom e longo tempo aí da franquia Dragon Ball. De toda forma, galera, essas são algumas das informações oficiais que eu tenho para vocês, deixando claro que são informações que, pô, mano, sabe, né, não ajuda muito. E o que é que eu posso dizer, deixando aqui, claro, meus comentários acerca aí desse intervalo enorme sem Dragon Ball. Desde fevereiro a gente tá sem Dragon Ball, né, quando o Daima acabou sendo finalizado com 20 episódios no total. E desde então tá todo mundo totalmente no escuro, não tem nenhuma novidade, nenhuma informação. E talvez esse seja o maior intervalo de tempo
sem nenhuma novidade desde que o nosso grande mestre Akira faleceu. Afinal de contas, quando ele faleceu também Dragon Ball ficou bem parado, mas ainda tinha uma novidade ou outra acerca de Daima, né? Então é uma situação realmente bem complicada e tensa. No ano passado, quando o Akira faleceu, o mangá travou, mas ainda tinha bastante coisa. Tinha Dragon Ball Daima tendo novidades e tinha Dragon Ball Heroes na sua reta final. Já nesse ano a gente não tá tendo absolutamente nada da franquia Dragon Ball, não tivemos nenhuma informação se Dragon Ball Daima por si só deve ganhar uma segunda temporada, algo que muitos acham bem difícil, de fato é, porque a história parece ter finalizado de forma redondinha, e se eles inventarem mais alguma coisa dentro de Daima, deve distanciar ainda mais este anime de Dragon Ball Super, já que são dois animes bem distantes um do outro e que não se encaixam como havia sido prometido anteriormente que se encaixariam, tá? Então, se criarem uma segunda temporada, isso deve se distanciar ainda mais e ficar completamente sem sentido um dia vermos Dragon Ball Daima se encaixando com o Super, ao que eu, na minha opinião, já acho por si só bem difícil, beleza? Eu tenho esperança que pelo menos nesse ano a gente vai ter o retorno aí do mangá de Dragon Ball Super, que fica a expectativa alta, né? Pra pelo menos o mangá retornar. Já o anime, galera, eu sinceramente não tenho esperança que ele volte nem em 2026, tá? Dificilmente o anime de Dragon Ball Super vai voltar em 2026 e talvez a gente complete aí 10 anos muito em breve sem um anime de Dragon Ball Super, beleza? De toda forma, essas são as informações do vídeo de hoje, mas alguns comentários adicionais aí sobre o fim aí, essa reta final de ano melancólica da franquia Dragon Ball. A gente vai chegando no meio do ano sem nenhuma novidade. Show? Se gostou do vídeo, das informações, deixa seu like, se inscreve no canal. Sei que é umas notícias meio chatas, a arte do Toyotaro tá show, mas fora isso não tem muita coisa pra se salvar, né? Esse foi o vídeo de hoje, esse foi mais um vídeo do canal Super Midnight. Eu sou o Matheus e até a próxima.